Amados irmãos, a paz e graça da parte do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme prometido, vim aqui iniciar uma campanha de chamamento do ministério. Venho fazer um convite amigável e espero encontrar alguém voluntário, de bom coração. Não é um desafio, eu não estou desafiando o ministério, mas eu espero que alguém comprometido com a verdade, com as sagradas escrituras, que tenha o coração inclinado para as coisas de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Que saiba que a congregação cristã nunca propagou ou andou sobre o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E que venha nos ajudar a dar a nossa vida a servir os nossos irmãos, servi-los com a verdade, com o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nas Sagradas Escrituras o nosso Senhor Jesus dizia, 7 do Evangelho de Mateus, capítulo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? É muito simples você entender o que o nosso Senhor Jesus queria dizer. Quando parece que é parábola, é algo impossível de você imaginar. Mas é muito simples. Porque a palavra de Deus sempre nos ensina que nós devemos ser sim, sim, não, não. E nós vemos que como poderia, o Senhor Jesus disse, a gente conseguir colher a fruta, uva, de um espinheiro, de um pé de espinho. Um pé de espinho não produz uva, de jeito nenhum. Ele fala que é impossível. E fala aqui também sobre figos dos abrolhos. Não é possível. Então, por isso que ele diz que toda a árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Nós vemos muitos irmãos se enganando e talvez enganando os outros, dizendo que toda igreja tem erro e nós devemos nos conformar, é permissão de Deus. Deus não ia se contradizer com a sua palavra. É impossível, isso não acontece. Deus é muito justo. Quando você vê nas cartas de Apocalipse, ele sempre está repreendendo as igrejas, no tempo que se chama hoje, no tempo oportuno, para que se arrependam e voltem ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? A pregação do Evangelho de Cristo, do Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Só que o que nós vemos é que a congregação cristã nunca propagou o Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo não prega de nenhuma forma salvação por obras. Muito menos diz de usos e costumes e batismo como salvífico. O Evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo não nos ensina isso. Eu estou aqui pedindo encarecidamente, irmão do ministério que possa estar assistindo esse vídeo, que tem seriedade, que tenha para si a Bíblia como infalível palavra de Deus, a lei absoluta sobre todas as coisas. Você que tem consciência que o evangelho propagado está deturpado, por favor, por amor aos nossos irmãos, nós vemos aqui até na primeira epístola do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, conhecemos a caridade nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos nossos irmãos. A salvação é individual, mas vocês têm uma responsabilidade enorme com o evangelho. Por favor, pelo menos um, porque se você vier, meu amado irmão, vai vir outro, e virá outro, e mais outro. Eu não quero ficar famoso como youtuber, eu não quero ganhar chuva de likes, não quero ganhar chuva de seguidores. Eu quero poder propagar o Evangelho de Jesus Cristo e quero que vocês falem para os nossos irmãos, para que eles parem de andar no engano. Se vocês tiverem coragem de assumir que o Evangelho pregado é o Evangelho falso, nós podemos viver um grande avivamento. Eu não tenho interesse nenhum de ver os meus irmãos caminhando cegamente por precipício e não fazer nada. E eu sei que tem irmãos que pregam a verdade. Eu já vi várias pregações de irmãos pregando o evangelho genuíno do nosso Senhor Jesus Cristo no meio de vocês. Até em culto online, no começo da pandemia.
Só que o que adianta um pregar a verdade, 9 pregar a mentira? Como que a Irmandade vai se guiar? Como a Irmandade vai aprender? Como a Irmandade vai saber distinguir o certo do errado se vocês não nos ajudar? Precisamos de um de vocês, um valente, que não esteja apegado ao ministério, à vaidade do ministério, mas sim compromisso com Deus, com Jesus Cristo, com o seu evangelho e com as almas que estão caminhando de largo para o precipício. Irmão, se você vir, meu amado irmão, pensa no grande, lindo movimento operar que o Espírito Santo pode fazer a nível mundial. Vamos encampar o Evangelho de Cristo, orar e lutar e batalhar pelas almas, porque só há uma maneira de nós conseguirmos antecipar a vinda do nosso Senhor Jesus. E é possível, pregando o verdadeiro Evangelho a todas as nações. Porque quem crê em Jesus Cristo tem sede pela vinda do nosso Senhor Jesus, deseja ardentemente que as coisas aconteçam o mais rápido possível, quer viver o dia da grande tribulação, porque será prazeroso ver a vinda do nosso Senhor Jesus, reinar conosco, batalhar por aqueles que guardaram o Evangelho. Por favor, irmão, eu te imploro, venha, me ajude nessa batalha. Eu não quero ver os meus irmãos mais caminhando cegamente. Está difícil, sabe por quê, meu irmão? Esse falso evangelho pregado dentro da congregação cristã está trazendo danos irreparáveis, não só dentro da igreja, mas fora da igreja. Você já observou as igrejas semelhantes à congregação que tem surgido? Muitos vão atrás dos irmãos que saíram da congregação, os ditos pecadores. Eles formam a igreja baseada nos pecadores, mas continuam sem propagar o evangelho de Jesus Cristo. A única coisa que eles falam é que o pecado tem perdão, mas não explicam o evangelho de Cristo. Continuam com as pregações proféticas. Só será possível a igreja de Cristo atingir maturidade se a pregação for expositiva, se o evangelho for verdadeiramente ensinado, não 100% profecia. Deixa a profecia por um outro momento. Prega o evangelho de Cristo, uma pregação expositiva. Depois, se quiser profetizar alguma coisinha, mas a Irmandade não pode ser dependente de profecia, e sim da palavra, disso aqui, do evangelho de Cristo. Me ajude, por favor, eu clamo. Pelo menos um. Eu vou deixar meu e-mail aqui, jamedeiros@live.com. Conto com você. O primeiro de muitos que virão. Não é até mim. Vamos batalhar pelo Evangelho de Cristo. Olha a batalha espiritual que nós estamos enfrentando, meus irmãos. Tenha consciência. Eu não tenho prazer de ficar fazendo vídeos o tempo todo falando, expondo os erros da congregação cristã. Mas eu tenho que fazer isso para que os irmãos vejam que tudo esses erros diz respeito a uma igreja que não anda com Cristo, não anda de acordo com o evangelho de Cristo. É por isso que eu faço esses vídeos. Não é para ganhar uma chuva de seguidores. Eu quero que as pessoas vejam Cristo, não eu. Não é seguir eu. Se a congregação cristã estivesse empenhada não em ficar fazendo prédios para encher de gente, não. Nós temos que ter a certeza que os nossos irmãos conhecem Cristo, conhecem o Evangelho, estão firmes no Evangelho de Cristo e tá ótimo. Nós já fizemos o nosso trabalho. Aí depois, se eles quiserem congregar juntos conosco, louvado seja Deus. Conosco eu digo com vocês, eu não irei voltar, mas eu quero continuar ajudando aqui do lado de fora. Por quê, meus irmãos? Olhe em volta, olhe as almas que saem feridas. Por que que acaba virando muitos irmãos, nós vemos, afundado em depressão, vai para o mundo das drogas, das prostituições e se suicidam? Porque eles não chegaram a Cristo, eles ficaram dependentes do sistema maldoso que foi criado pela congregação cristã, que causa uma dependência psíquica nas pessoas, por causa do evangelho falso. Eu sei que você sabe a verdade, senão não tinha vídeos no YouTube de vários irmãos pregando o evangelho genuíno, e é muito bonito. Mas você tem que crer, claro, na Bíblia como a infalível palavra de Deus.
Ela é a nossa lei máxima. Hoje, um dos maiores embates que nós temos na batalha espiritual é contra a palavra de Deus. Quando a congregação cristã, ela já não gostava que as pessoas liam as Sagradas Escrituras. Chegou no Inário 5, ela disse que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Isso deu a certeza para quem está lá dentro que a Bíblia é alterada e para quem saiu também. Agora ninguém crê mais em nada. A fé está ficando cada vez mais difícil porque vocês estão criando esse tipo de fruto. Tudo isso é produção de vocês. Quantos irmãos lesionados que estão criando um verdadeiro grupo de seguidores, porque saem com uma ideia totalmente louca, saem por um caminho, meu Deus, mais perdido do que quando estava aí dentro. E muita gente acaba seguindo outras pessoas. E uma multidão de cegos seguindo cego. Ah, já, então agora você é o dono da verdade. Você é o único no meio de todo mundo que sabe a luz. Não, eu não sou o dono da verdade. O que é a verdade? A verdade é a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras. Deus e Jesus Cristo existem a partir do que a Bíblia diz que eles são. Não a partir daquilo que eu acho que eles são. Sabe qual que é o perigo de falar que isso aqui é adulterado, que nós não devemos seguir isso aqui? Porque a gente sabe que a palavra de Deus ela é a régua, ela é a espada de dois gumes, não é? É ela que vem e expõe a nossa nudez. Porque quando nós lemos e a palavra de Deus confronta nós vemos que a nossa conduta está errada e nós devemos nos submeter a ela. Ela confronta mesmo, flagrante, ela corta, ela exibe a nudez. Tanto é que facilmente nós identificamos que a congregação cristã não está propagando o evangelho de Cristo, porque quando você olha na lei de Deus, na palavra de Deus, você vê. E quando você tira a palavra de Deus, não dá para ver. Não é verdade? Por exemplo, o Brasil hoje vive um caos, uma insegurança jurídica. Sabe por que o Brasil vive uma insegurança jurídica? Porque a Constituição Federal, a lei máxima de um país, ela está sendo relativizada e desrespeitada pela autoridade que deveria preservá-la. O STF deveria ser os guardas máximos da Constituição Federal. Eles deveriam zelar pelo cumprimento de cada lei que está ali, principalmente cláusulas pétreas, aquelas que mesmo se a Constituição mudar, elas não mudam. Mas o que acontece? O STF tirou o poder do presidente, distribuiu poderes a governadores e prefeitos, tem prefeitos decretando sob decretos que só o presidente da República, mediante submeter ao Congresso Nacional, é que pode instituir estado de sítio. Só que não tem mais lei, porque a Constituição Federal foi relativizada. Quando tirou a lei máxima e os guardiões dela alteraram ao seu bel prazer, de acordo com as suas vontades, o país virou um caos. Qual segurança tem? Quem vai entrar na justiça, sendo que um condenado em segunda instância, que ficou preso certo tempo, agora é inocentado porque a lei foi por água abaixo? Porque os guardiões da lei relativizaram a lei. O país, Brasil, caminha para uma anarquia se o presidente da República não tomar uma posição. Isso no panorama de uma nação. Estou traçando esse paralelo, eu não tenho nada a ver com Bolsonaro, ou com Lula, ou com PT. Mas para que vocês consigam ver, quando relativizam a lei máxima, acabou, virou um caos. Você não tem mais direito de nada. Você acaba se submetendo a uma ditadura. Ditadura de toga, porque é eles, com a caneta deles, que determinam o que pode e o que não pode, porque a Constituição foi afastada, já não vale mais. E se acabarmos com as Sagradas Escrituras? As pessoas querem se achegar a Jesus Cristo do jeito que eles imaginam. Querem ser salvos por Ele, mas rechaçam a Bíblia e parte dela, falam que é muito judaísmo, muito isso, muito aquilo. Mas afinal de contas, Jesus, ele é de qual nação? O sangue de Jesus, além de ter a divindade, ele tem o sangue de Maria. Nasceu aonde? De um povo judeu. Muitos rechaçam as Sagradas Escrituras,
querem a salvação em Jesus Cristo, mas esquecem que ele é judeu. Veja o perigo que nós corremos se jogarmos as Sagradas Escrituras fora e não entendermos todo o plano de salvação. Nós não podemos esquecer que os 3 primeiros anos do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo praticamente foi ensino. Ele pegou os discípulos e ensinava. Ele fazia milagre, sim, mas o principal foco era ensino. Ele fazia milagre, alimentava o pobre, mas era ensino. Ensino a respeito do reino de Deus. Ele dominava todos os textos antigos do Antigo Testamento que tinha. Ele sabia todas as coisas. Por quê? Porque na tradição judaica, as crianças, elas são ensinadas sobre toda a lei a partir do momento que ela começa a falar. E com Jesus não foi diferente, ele foi uma criança normal. Tanto é que ele passou um período sumido nas Sagradas Escrituras. Então quando ele voltou, ele já voltou com base. As crianças aprendem, não é decorando um recitativo, um versículo solto, não. Ensina a exaustão, o evangelho, o evangelho, o evangelho. Não ensina ele a ficar profetizando, pregando isso e aquilo. Então, meu irmão, tá feito aqui o clamor. Eu preciso de um irmão do ministério comprometido com as Sagradas Escrituras e com o evangelho de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, para ajudar nós nesse movimento. Mesmo, meu irmão, que você seja perseguido, que eles tirem seu ministério, mas que os outros irmãos possam ver que você está disposto a nos ajudar a propagar o evangelho de Jesus Cristo. E estendo esse convite, é um convite aos demais irmãos youtubers. Não vou citar nomes porque eu sei que nem todos têm a Bíblia como infalível palavra de Deus. Mas os que quiserem se sentir à vontade para me ajudar nesta campanha, por favor, ou compartilhe esse vídeo no seu canal, ou faça um vídeo você, por favor, e convide para o seu canal. Porque talvez você tenha mais amizade, mais proximidade com o irmão do ministério do que eu. E você pode conseguir alcançar esse irmão do ministério disposto, verdadeiramente preocupado com as almas que têm sido enganadas ao longo destes anos. Por favor, peço aos meus irmãos youtubers que me ajudem nesta campanha. Vamos fazer uma campanha em prol aos nossos irmãos da congregação cristã, mostrando para eles que nós estamos preocupados com o evangelho de Cristo e com a salvação das almas deles em Cristo Jesus. Imagina ficar buscando irmão da Assembleia de Deus, da Presbiteriana, querendo pregar um evangelho da congregação para levar para a congregação. A preocupação tem que ser única e exclusivamente pregar o evangelho de Cristo. E ele na liberdade faz o que quiser, porque nós temos que propagar Cristo, Jesus Cristo e o seu evangelho. Tá ok? Fica estendido os convites aos meus amados irmãos do YouTuber e irmão do ministério. Aguardo você comigo em prol. Vamos orar, restaurar o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Conto com você aqui conosco. Fiquem com Deus. Fui! Os sinais estão se cumprindo e a cada dia estão mais claros.